Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Débora Costa e bem-vindos a um pouquinho da minha trajetória. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Bom, gente, de princípio de conversa, eu queria pedir desculpa por esse vídeo estar saindo só agora. Pra quem caiu aqui de paraquedas, vai ter um vídeo explicando melhor quem sou eu e tudo que eu tô fazendo aqui. Só não vai ser esse, né? Porque senão vai ficar gigante o vídeo. Mas, pra quem tá entendendo o que tá acontecendo, eu viajei pro sertão em dezembro do ano passado em uma viagem missionária, em mais uma viagem missionária, e eu demorei muito pra dar o testemunho, né? Aí você pode ter perguntado, Débora, por quê? Eu voltei com 1000 assuntos pendentes pra resolver, e cirurgia, eu fiz uma cirurgia, né, siso aqui, que tá até um pouquinho à amostra, e muitos assuntos pra resolver pessoais, então eu falei assim, vamos dar uma pausada, vamos respirar um pouco, e aí quando tiver mais cansada eu faço um vídeo falando do meu testemunho. Tô cansada? Tô ainda, né? Mas estamos aqui. Vocês devem, né, tá se perguntando. O que tá acontecendo, então? Esse vídeo é o vídeo um pouquinho do testemunho que eu tenho pra falar sobre o Natal lá no sertão. Pra quem não sabe, eu entrei de viagem na estrada dia 14 e voltei pra BH dia 27 de madrugada. Então, contando os dias que a gente tava na estrada, a gente ficou 15 dias em viagem. Como assim, contando os dias que eu tava em viagem? Em estrada, no caso, né? Porque a gente ficou 36 horas na ida, né, de BH até Mirandiba, e 36 horas na volta, de Mirandiba até BH. Pra quem não sabe, né, eu moro aqui em BH, então eu fui da capital de Minas até o interior do sertão pernambucano. Aí demora um pouquinho mesmo a viagem. Então, Débora, você vai começar contando o testemunho a partir da arrecadação de dinheiro, oferta, os dias que você tava na estrada? Não, porque é muita coisa. Então vamos pular logo pro dia 17, que foi o dia que a gente chegou lá em Pernambuco. Vamos lá. A gente chegou lá dia 17, a gente chegou de manhã e a gente chegou, foi descansar? Não, a gente chegou, conheceu a equipe toda, conheceu a base que a gente chamou de casa, né? Porque a gente ficou lá durante bastante tempo. E a gente começou já logo ensaiando, porque pra quem não sabe, eu fui lá pra apresentar uma cantata e trabalhar com as crianças. Então, a gente chegou, ensaiou, e logo de tarde, às 2 horas da tarde, a gente entrou no nosso tão maravilhoso veículo chamado Pau de Arara, que foi nele que a gente andou durante todos esses dias. A gente entrava no Pau de Arara 2 horas da tarde, com o sol rachando com quase 40 graus. A gente morria debaixo do sol, mas a gente ia por conta que era a força de Deus. E a gente chegou, e logo no dia que a gente chegou, a gente já tinha uma apresentação na Areia dos Pedros. Então a gente foi pra Areia dos Pedros e fomos de tarde fazer o trabalho com as crianças. E aí a gente fez o trabalho e de comecinho da tarde, né, terminando no finalzinho da tarde, no caso, a gente começou a montar a cantata pra gente apresentar. Apresentamos. Não foi bom. Assim, não que as pessoas não tenham gostado, o povo lá gostou, falou que Deus tocou muito no coração deles, mas a gente por si só não gostou. Porque eu vou falar por experiência própria, eu não vi muito espiritual acontecendo naquele local. E eu não vi muito. Eu acho que faltava um pouquinho da gente também. Aí eu tava meio perdida, não tava sabendo o que eu tava fazendo ali. Porque foi realmente de Deus eu ter ido. Porque eu falei, pai, se não conseguir o dinheiro todo, eu não vou. Eu consegui o dinheiro todo. E foi tipo assim, realmente ação de Deus pra eu conseguir. Então, eu não, tipo, não era eu não tava entendendo o que eu tava fazendo naquele lugar, eu tava perdida. A gente apresentou, a gente cantou, fez o teatro. Teve uma palavrinha no final, mas todo mundo voltou meio desconexo pra base. A gente voltou pensando, meu Deus, que raios que a gente tá fazendo aqui. Então, a gente chegou, conversou, orou. E tentamos entender entre a gente o que estava acontecendo, mas no final todo mundo dormiu, meio borocochô. Falo por mim própria, eu dormi meio sem entender o que estava acontecendo. Mas foi a primeira apresentação, a gente chegou logo tendo um impacto muito grande com a aldeia, né? E mesmo que não tenha sido do jeito que a gente queria, foi uma forma que
as pessoas, né, se conectaram um pouquinho mais com Deus. Porque o tema da cantata era o verdadeiro significado do Natal, né? Porque a cantata era de Natal. Então foi basicamente isso. Eita, vamos lá. No segundo dia a gente acordou. Eu acordei super animada, não sei porquê. Eu acordei felizona. Porque, tipo assim, tudo que tinha que acontecer no primeiro dia de ruim aconteceu. Confusão, tudo que tinha que acontecer entre a gente aconteceu. Mas no outro dia eu acordei muito animada. E eu não sei o porquê eu acordei muito animada. Acordei assim, super felizona. E aí, nisso que eu acordei, a gente teve nosso devocional. E um parêntese, a gente tava morando em Mirandiba. A gente saía todo dia, 2 horas da tarde de Mirandiba, e ia pras aldeias, quilombos, vilas, pra gente fazer o trabalho com as pessoas. Só que de manhã, a gente sempre fazia o trabalho com as crianças de Mirandiba. Então, era trabalho o tempo todo. Mas enfim, voltando. Acordei animada, a gente fez nosso devocional. E nisso, a gente arrumou as coisas. 2 horas da tarde, a gente entrou de novo, né, do pau de arara. Gente, por favor, é sério. Tudo que a gente passa naquele pau de arara, tá tudo no meu Instagram. DéboraVS_Costa. Tá tudo lá. Todos os dias que a gente... Na verdade, a maioria dos dias, né, que a gente tava lá. Os dias, né, que deu pra gravar as coisas. Tá meio desconexo, uma coisa com outra. Ah, aqui em Mirandiba, ali em outro lugar. Mas dá pra entender e pegar um pouquinho do que a gente viveu naqueles dias. Mas voltando, a gente entrou no pau de arara. E aí a gente foi pra Cachoeira 1. E Cachoeira 1, gente, foi o melhor local. Assim, deu problema no som, mas nada que fosse nosso, da nossa capaz de arrumar. Então, tirando o som, tudo foi perfeito. Pelo menos pra mim. A gente chegou e, como a gente chegou um pouquinho mais cedo, né, pra ter o trabalho das crianças, a gente foi logo chegando e conhecendo um pouquinho da aldeia. E nisso a gente conheceu a dona do terreno da igreja, que a gente apresentou numa igreja. Uma igreja linda, por sinal, que também tá lá no meu Instagram, nos destaques. E lá também tem, gente, uma parte muito importante lá de Cachoeirão, é que a gente conseguiu gravar um testemunho da dona do local. Não vou... Acho que... Ah, tá. Tá lá no destaques, eu coloquei. O testemunho dela maravilhoso, ela contando, né, que ela desistiu de arrumar a casa dela pra construir a igreja. Porque deram a oportunidade dela arrumar a casa dela do zero. E ela decidiu construir a igreja do zero. Então, assim, é muito lindo ela contando todo o testemunho de tudo que Deus fez e tá fazendo na vida dela. Então, vão lá no meu Instagram, nos destaques, pra ver o testemunho dela. Ela autorizou a gente gravar ela falando, autorizou deixar postado, né, que é uma das coisas muito importantes, tem que ter autorização pra fazer isso. E ela autorizou a gente fazer. E é o jeito da gente demonstrar que, não, a gente não vai à toa, não vai pra diversão, a gente não vai passar férias. A gente vai pra fazer um trabalho que Deus nos designa. E a gente gravou esse testemunho. Nisso que a gente gravou esse testemunho, a gente começou a arrumar pra cantata. Apresentamos a cantata, foi maravilhosa. É claro que teve umas coisinhas ali, umas coisinhas outras, que sempre tem. Mas no final, o Vini, ele fez uma reflexão. E nessa reflexão, ele mandou a gente orar por pessoas específicas, né? Falou assim, né? A equipe vai aí, a gente foi. E eu senti de orar por uma mulher em específico. Eu fui lá orar por ela. Só que, sinceramente, eu achei que ela não tava muito aí pra que eu tava falando com ela, porque depois que eu orei, ela ficou imóvel. Só que aí depois que eu me afastei um pouco, olhei pra trás e ela tava chorando, tava em prantos. E eu, obviamente, fui conversar com ela. E nisso que eu fui conversar com ela, a gente começou a conversar sobre a vida espiritual, o amor de Deus. E nós duas caímos no choro. Ficou nós duas se abraçando e chorando lá. Foi lindo de se ver. E aí, depois disso, eles fizeram um apelo. O Vinícius fez um apelo perguntando quem queria aceitar a Cristo. E eu acho que umas 5 pessoas naquela noite aceitaram a Jesus. E aquilo me encheu de alegria e me deu um aperto muito grande no peito. Mas não de tristeza. Porque quando eu senti isso, eu me isolei. Eu fui lá pros bastidores. E nisso, eu comecei a escutar a voz de Deus. Mas é uma voz de Deus de forma bem clara, quando você consegue diferenciar a sua voz da voz do Espírito Santo, né? Que é a voz de Deus. Uma voz poderosa falando comigo mesmo. E eu comecei a chorar. E ele falando, você não tá aí à toa, mesmo que você não entenda, tem um motivo. Vocês acham que vocês não estão fazendo muita coisa, mas eu tô abrindo portas através de vocês. Não é vocês, sou eu, é o meu poder falando aqui. Começou a me responder várias perguntas que eu tava fazendo há muito, muito tempo. Porque fazia muito tempo que eu não escutava a voz de Deus tão claramente assim. E ele respondendo, chegou no final, depois de tudo que ele tinha me falado. Foi e falou.
E agora, depois disso tudo, você tá conseguindo me escutar? Eu simplesmente me arrepiei inteira e comecei a chorar mais do que eu já tava chorando e caí em prantos no chão. Literalmente, de joelhos. E me lembrei quando eu me converti. Aquilo ali foi realmente especial pra mim. E depois disso, minha visão foi aberta. Questão do mundo espiritual, enfim. Aconteceu mil e uma coisas. Mas aquela noite foi muito especial pra mim. Eu tô falando que Cachoeirão foi especial, não por conta só da cantata, mas por conta de todo o agir de Deus que a gente viu naquele local. Bom, mas como nem tudo é perfeito. Gente, a gente acordou no terceiro dia, né? E aí, nesse terceiro dia, eu fui dar a devocional. Eu acordei e eu falei sobre uma passagem que, na realidade, eu queria falar aqui também. Só um minutinho. Eu indo correndo pegar minha Bíblia, né? Calma. Tá aqui o vídeo. Vamos lá. Eu dei o devocional de manhã. E foi sobre algo que Deus, ele realmente estava falando muito comigo. Que na realidade ele falou com a gente todos os dias lá, que era sobre confiança cega nele, completamente. E aí, o que me ocorreu? Eu fui e falei sobre uma passagem sobre Jesus andando, né, nas águas e Pedro junto com ele. Mas eu não foquei muito no andar nas águas. E sim que antes eles ficam com medo. Eles não conseguem enxergar Cristo. Eu acho que isso é o que eu mais me concentrei. Tá lá em Mateus 14, do 22 até o 33. Que eu mais me concentrei, porque falando de... Gente, mesmo que vocês não estejam me vendo, eu tô aí. E talvez a dificuldade tá tão grande que vocês não estão conseguindo me ver, mas eu tô aí. E Deus, ele falando pra gente, mesmo que os problemas estejam grandes, eu estou do teu lado. A única questão é que você tá fazendo esses problemas ficarem tão maiores do que a prioridade que eu tenho na tua vida que você não tá conseguindo me enxergar. E eu falei sobre isso no devocional. E aí eu fiquei muito feliz com tudo que Deus estava fazendo na minha vida. Só que aí a gente fez o trabalho inteiro e 2 horas a gente saiu. Pra onde? 2 horas era pra gente, né, sair, a gente saiu. Pra onde? Mingu. A gente foi pra aldeia Mingu. Só que teve um problema, né? Um problema. Eita, dicção. Como sempre tem um problema. A gente se perdeu durante 2 horas. Só que, além disso, a gente tava debaixo de um sol escaldante. E eu não sei o que me deu. Comecei a passar mal. Os bancos do pau de arara. Pau de arara. Ai, já esqueci já, gente. Misericórdia, a memória também tá ruim. Eles quebraram, que era de madeira. Então todo mundo caiu lá dentro do pau de arara. E eu comecei a passar muito mal. Passei mal o dia todo. A gente chegou 2 horas atrasados no local e o povo ainda tava lá, porque eles queriam ver a cantata, queriam que a gente trabalhasse com as crianças. Foi provisão de Deus, mas eu não consegui. Eu apresentei a cantata com muita dor. Eu tava passando muito mal. Tanto que na volta eu não consegui nem ir no pau de arara, eles deixaram ir na caminhonete. Eu tava passando muito mal mesmo. E a gente chegou e eu simplesmente caí na cama. Porque eu não tinha condições, gente. Eu tava bem mal. Mas, assim, a parte da manhã do devocional foi maravilhosa. Mas Mingu, principalmente Mingu, não tem, acho que quase nada de Mingu nos meus destaques no Instagram por conta disso, porque eu tava passando bem mal e aí não deu pra filmar nada. Mas foi um dia que eu, né, vi a dependência, né, que eu tinha que ter de Deus, porque eu tava passando mal, mas eu não tava lá por conta de mim, então eu continuei fazendo trabalho. A gente chegou bem tarde, na realidade a gente chegou de madrugada na base e todo mundo caiu na cama. E foi isso, o dia de domingo. Bom, nisso a gente acordou e foi para outro dia. E nesse outro dia foi um dia um pouquinho mais tranquilo. Por que eu falo um pouquinho mais tranquilo? A gente acordou, só que acontece, foi uma noite horrenda. Não porque eu tava passando mal, mas sim porque foi uma noite que todo mundo viu alguma coisa, sentiu alguma coisa. Eu vi demônios, então foi uma noite meio conturbada.
Mas a gente enfrentou tudo na glória de Deus, né? São situações que a gente passa quando a gente tá entrando em guerra espiritual e essas coisas. Só que aí eu acordei um pouquinho melhor. Aí a gente foi arrumar pra ir pra feira. Que, né, tinha em Mirandiba, a gente tava em Mirandiba, então a gente tinha um tempinho pra ir pra feira. Comprar roupa, comprar comida, pra gente se divertir um pouco. Só que eu tava passando muito mal. E teve um porém também, no dia que a gente tava indo pra feira, foram outras pessoas lá na base. E eles fizeram um evento deles. Só que a gente começou a sentir um bocado de guerra espiritual. Então estavam de um lado o povo fazendo a reunião e a gente do outro tentando combater. E lembrando de tudo que a gente tinha visto de noite, porque não foi eu só que vi. Demônio não foi só a minha amiga que sentiu presença, foi quase todo mundo. Então, foi uma noite forte, eu diria. E foi uma manhã também. Só que foi boa a feira, a gente foi divertido. Tem lá os meus destaques também, inclusive. Só que a gente chegou e a gente foi arrumar. Pra ir pra onde? Se arrumar. A gente subiu pra se arrumar. E nisso que a gente subiu, a gente chegou lá, tranquilo, de boas. E aí, gente, foi maravilhoso. A gente apresentou, foi muito bom. A gente teve antes, né, as questões com as crianças e foram mais de 20 crianças. A gente encheu a rua com criança pra fazer trabalho infantil. E de tarde, né, no finalzinho da tarde a gente fez a cantata. A cantata encheu a igreja. Encheu, tinha gente na escada, tinha gente fora da igreja. A gente apresentou. E aí no final a Késia foi e deu a reflexão. E quando ela deu a reflexão, ela perguntou, né, se tinha alguém querendo aceitar Jesus. E a gente perdeu as contas de quantas mãos foram levantadas. Porque no começo tinha muita gente com vergonha, mas depois que um levantou a mão... Gente, não sei o que aconteceu naquele lugar, foi o agir de Deus. E aí eu senti no coração de orar por uma mulher lá em específico, eu fui orar com ela e ela aceitou Jesus, né, eu fiz a oração, o apelo junto com ela e tal. E depois que eu terminei de orar com ela, eu senti outro aperto muito forte no meu coração e eu fui pra trás dos bastidores de novo. E aí eu comecei a sentir uma guerra espiritual muito forte naquele lugar. E aí eu comecei a orar. Fiquei lá uns minutos orando, minha amiga apareceu, também sentiu a mesma coisa e a gente começou a orar juntas. E aquilo só provou, gente, que não é à toa. Sério, quando a gente vai pra locais um pouquinho mais distantes e a gente apresenta, né, o amor de Deus e as pessoas estão dispostas a enfrentar tudo por Ele, há uma guerra. Mesmo que a gente não esteja vendo, mesmo que seja algo um pouco mais tranquilo aparentemente, há uma guerra. E não é inteligente deixar isso de lado. Então, a gente voltou para os nossos locais, para nossa base, no caso. E a gente teve um momento de vigília, a gente orou entre nós e abençoamos, né? E pedimos, a gente foi pedir bênção, né, pra Deus também, né? Tudo que a gente tava fazendo lá. E realmente Deus fez acontecer naquele lugar. Então, assim, nesse dia foi tranquilo, mas não tranquilo. Foi um misto de emoções, assim eu diria. Beleza, dormimos, acordamos no outro dia. E nesse dia foi um pouco mais tranquilo, eu diria, porque a gente não teve que viajar. Porque a gente apresentou na cidade onde a gente tava morando, Mirandiba. E assim, foi um dia um pouco mais tranquilo e caótico ao mesmo tempo. Mas a gente teve devocional, a gente teve momentos entre nós. E aí a gente foi apresentar em Mirandiba, a gente fez o trabalho com as crianças. O trabalho com as crianças foi fortíssimo, porque, gente, depois que eu ouvi a voz de Deus, parece que quase tudo se abriu. E aí a gente teve visões das crianças, porque as crianças lá têm visões mais abertas, né? E vendo, né, demônio entrando no quarto e não sabendo como reagir. E eu vi essas cenas bem claras na minha cabeça e a gente ficou baqueado. Mas fomos na fé de Deus e de noite a gente teve a nossa apresentação da cantata. Falam que foi a melhor apresentação, sendo que pra mim a primeira apresentação foi em Cachoeira 1. Mas foi uma apresentação muito boa, o áudio estava melhor, a gente estava cantando melhor também, mesmo estando bem cansados. E a gente apresentou. E aí a minha amiga, ela foi, fez o apelo, um montão de criança, assim, eu quero aceitar Jesus. Foi muito lindo de ver. Mesmo que a gente ache que essas pequenas sementes plantadas não vão dar resultado, gente,
Lá na frente dá. Porque não é a gente, né, que faz, é o Espírito Santo. E a criança, ela tem mais essa sensibilidade. E as crianças tudo, nossa, eu quero citar Jesus. Foi muito bonito. Eu conversei com uma moça que ela tinha aceitado Jesus também. Eu fui orar com ela. E a gente conversando sobre a vida, ela me contando um pouquinho sobre as dificuldades que ela passava, que ela tava enfrentando, mas que Deus, ela confiava que Deus, né, traria um descanso pra ela. E foi muito bonito a gente conversando, a gente se entendendo. E Mirandiba, eu falo que foi um pouquinho mais tranquilo, porque a gente não teve que se deslocar de um lugar para o outro, né? E a gente foi uma praça perto da escola onde a gente estava morando, então a gente foi a pé. Tem a apresentação de Mirandiba, não tem muita foto. Não tem muita foto de Mirandiba, mas tem vídeos nossos nos bastidores e um pouquinho da cantata também, como é que ela foi lá, na praça de Mirandiba. Bom, continuando. A gente acordou no outro dia e a gente ia pra um quilombo. A gente foi pego de surpresa, porque aconteceu tudo que tinha errado pra acontecer. Deu. O pau de arara deu ruim, não tinha como a gente ir e tal. Muitos eventos que iam acontecer acabaram acontecendo, porque não tinha pau de arara, não tinha como a gente ir. Mas depois a Kadoshi resolveu pra gente, apareceram carros, caminhonetes, né? Pra levar a gente, enfim. Só que aí o que acontece? Lembram quando eu falei daquela noite que eu vi demônio, essas coisas? Gente, quando a gente não dá muita bola, assim eu diria, Satanás ele tenta atacar a gente de diferentes formas. E uma delas foi meio que deixar um gatilho na minha cabeça. Com questões pessoais minhas que eu tô resolvendo depois que eu voltei do sertão. E eu fiquei muito distraída por conta disso, principalmente nesse dia que a gente foi pra Quilombo, Poços. Nisso que a gente foi pra Poços, eu tava muito distraída, não tava bem. Parece que todo o mal-estar que eu tava voltou e minha cabeça tava muito voada. Me falaram que eu iria falar em um dos quilombos, só que na minha cabeça eu não ia falar naquele, porque eu tava claramente passando mal. E aí eu fiquei passando muito mal, só que minha líder, eu fui conversar com ela, minha líder linda, Lilian, maravilhosa. E eu fui conversar com ela, a gente ficou conversando durante bastante tempo. E muitas respostas foram dadas através dela. É uma mulher realmente de Deus. E depois disso, eu fiquei mais tranquila, porque chegou na hora da cantata e falaram, Débora, no final é você que vai falar. Eu falei, quê? Falei, meu filho, Lucas, te amo, meu líder, mas assim, em cima da hora, né? Mas tudo bem. E aí a gente apresentou, eu ainda meio desfocada, só que aí chegou na minha hora de falar. E não fui eu, gente, porque eu não tava com cabeça pra pensar, não tava com cabeça pra falar, porque eu tava realmente muito engatilhada. Engatilhada que chama? Enfim, eu tava com um gatilho muito forte e eu não tava muito bem de saúde física e mental. E aí eu fui falando, deixando o Espírito Santo me usar. E no final, eu senti no coração de deixa. Eu não quero que você faça apelo aqui, eu quero que você me direcione. Então, eu pedi pra equipe toda e orar pelas pessoas e acabou que cada um foi pra uma específico. E eu vi adolescentes e jovens chorando de soluçar. E eu realmente vi e falei, Débora, não é você que faz as coisas, você pode estar mal, mas é o Espírito Santo que faz, ele tá te usando. Não porque você merece, mas por conta do amor de Deus pela sua vida. E naquele exato momento foi que todas as minhas perguntas foram respondidas. Missões não é só ir, missões não é só ofertar. É se deixar ser usado. Porque uma das coisas que eu mais falei lá e que eu falo desde que eu voltei, na realidade, quando eu aprendi, é que Cristo, ele veio para nos salvar do pecado, mas principalmente de nós mesmos. Eu fui salva de mim mesma quando o sangue foi derramado na cruz. E isso foi uma das maiores respostas que Deus me deu lá em Poços. E foi maravilhoso. Sério. Foi o agir de Deus na minha vida, aquele local. Foi lindo.
Lindo, muito, 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 muito bonito. Depois de Poços, tava chegando o penúltimo dia de apresentação, dia 24 de dezembro. E aí a gente foi apresentar em Tupanaci. Em Tupanaci a gente saiu muito cedo. A gente fez o trabalho com as crianças, encheu lá. Mas a gente saiu muito cedo porque foi o lugar mais longe que a gente foi. Assim, Mingu foi longe. Não porque era longe, mas sim porque a gente se perdeu. A gente ficou 2 horas perdido. Então não era pra gente gastar o tanto que a gente gastou. Porque essas 2 horas são a distância que a gente pegou pra Tupanaci. E Tupanaci a gente não se perdeu. Um detalhe. Enfim, a gente chegou em Tupanaci, fez o trabalho com as crianças e a cantata. Só que o que eu queria deixar registrado, Tupanaci foi um dos locais que falaram que tinha mais questão de bruxaria, essas coisas. Uma cidade realmente morta. Porque a gente chegou lá, não tinha ninguém nas ruas, não tinha ninguém. Interior, né, gente? Mas eu realmente achei que não ia ninguém. Mas chegou na hora da cantata, encheu a praça. Encheu a praça, fizemos a cantata linda. E a minha amiga foi lá e deu a reflexão. Minha linda Lulu. E ela deu a reflexão, a palavra final. Foi muito bonito. Porque, gente, o que eu mais vi criança ali entendendo foi maravilhoso. E depois chegou umas mulheres cristãs, né? Que moravam lá. E começaram a falar com o pessoal nosso da cantata. Deram revelações, porque eu realmente acredito nessa parte. E o povo realmente entendeu que quando a gente vai pra missão, a gente fala, nossa, vou alcançar vidas, mas a vida mais alcançada é a nossa. Porque a gente consegue ver o agir de Deus nas nossas vidas, na vida das outras pessoas, através da gente, e é uma bagunça. E a gente vê, tipo, quão poderoso Deus é. E eu acho que isso que mais ficou cravado em mim, Tupanaci. Assim, eu posso falar que aconteceu outras coisas? Posso, mas a gente tava tão cansado que... Essa parte do cansado, eu acho que foi que mais pegou, porque a gente voltou... As confusões que deram no primeiro dia parece que voltaram tudo, porque a gente voltou todo mundo mal-humorado, voltou todo mundo bravo, mas porque tava todo mundo cansado. E a gente resolveu entre si, obviamente. Mas o que eu queria deixar registrado de Tupanaci foi isso, que a gente viu o agir de Deus, como a gente viu todos os outros dias. Mas mesmo, eu acho que no mais cansado, porque a gente tava muito cansado, penúltimo dia, né, gente? E Tupanaci foi isso. Assim, foi uma forma bem resumida de falar de Tupanaci. Mas foi onde a gente conseguiu realmente, eu acho que entender um pouco mais as crianças. As crianças lá foi, mesmo que não foram tantas, foi as que eu acho que mais entenderam o que a gente tava falando lá. Essa é uma parte. Bora, mas não acaba nunca, meu Deus do céu, você ficou 1 ano lá. Sertão, queria, deixar bem claro, viu? Kadosh. Mas, não, a gente não ficou 1 ano lá, porque no outro dia, dia 25 de dezembro, dia de Natal, a gente acordou de cedo, bem cedinho, e fomos pro Quilombo Feijão, nossa última apresentação. Fizemos um trabalho com as crianças, mas teve pouca gente em Feijão. Foi pouquíssimas pessoas. A gente apresentou de dia, foi, acho que, a melhor apresentação por conta do som. O som, no último dia que tava todo mundo acabado, ninguém queria mais cantar, ninguém queria mais fazer teatro, tava todo mundo arrebentado, foi o dia que mais teve, foi o dia que o som mais esteve melhor, pra ser sincero. E aí a gente apresentou de manhã, Pedro deu uma reflexão no final e a gente falou assim, pouca gente, mas Deus não age em quantidade, né, gente? E aí depois que a gente teve na reflexão, a gente foi falar com as mulheres. E o tanto de feedback que a gente recebeu, do povo agradecendo a gente ter ido lá, pedindo oração, contando sobre casos, sobre suicídio, sobre tentações e tudo mais, drogas, contando como que era lá. Sério, o povo lá abriu o coração pra gente. E a gente achou que eles estavam lá só porque, tipo, um povo apareceu que não. E realmente eles entenderam. E eles queriam conversar com a gente conversou. Acho que foi uma das cidades que a gente mais... Cidade não, né? Foi o Quilombo que a gente mais conversou com o povo. Porque além de estar de dia, a gente também teve um tempinho um pouquinho a mais, né, com eles. Então foi importante pra gente conhecer um pouquinho mais do Quilombo. Mesmo que não tenha sido a apresentação mais empenhada nossa, porque a gente já tava todo mundo acabado. Mas a gente realmente conseguiu ver que, independente se a nossa carcaça tá boa ou não, Deus faz acontecer.
porque não é ele que precisa da gente. É um favor a gente poder participar do crescimento do reino. Bom, Débora, e aí, o que aconteceu depois que vocês saíram de Feijão? A gente ficou a tardezinha meio livre, porque Natal, gente, dia 25 de dezembro, a gente passou o Natal no sítio lá em Mirandiba. Foi, sinceramente, o melhor Natal que eu já passei em toda a minha vida. Gente, a gente cantou, a gente dançou, a gente comeu muito. Tá tudo nos meus destaques, inclusive, no meu Instagram. Então, assim, foi muito bom mesmo, aquele momento de comunhão. Juntou todo mundo que tava na equipe de discipulado, equipe da cantata, equipe que tava em casamento, todo mundo juntou, todo mundo lá. E a gente celebrou realmente o nascimento de Cristo, entendendo realmente tudo que tava acontecendo. Foi um momento muito bom. A gente se conectou realmente como família. Então foi um momento exato pra gente fechar. Só que assim, a gente não foi embora, obviamente, 1h da manhã. A gente terminou lá, foi depois todo mundo dormir. E nisso daí a gente acordou no outro dia, porque dia 26 de tarde. Dia 26? Tô perdida, gente. Acho que é. Ah, né? Dia 26 de tarde a gente ficou no sítio, teve um dia mais tranquilizinho. Arrumamos, pegamos estrada. De noite, porque. Ih, gente, tô falando as datas tudo errado aqui então. Desculpa, minha cabeça tá meio voada. Mas eu só sei que depois do dia 25, a gente acordou dia 26, teve a tarde no sítio. Depois do sítio, a gente teve um culto pra encerrar e dar tchau pra todo mundo. Pegamos estrada e a gente chegou aqui dia 27 e dia 28, gente. Eu sei que a gente chegou bem rápido, a gente chegou 4h da manhã. E, assim, as datas podem estar meio confusas, mas lá no meu Instagram tá tudo certo, gente, que a minha memória ainda tá voltando aos poucos. Mas enfim, foi muito especial. É o Natal, o momento, o culto que a gente teve no final. E fazer amizades, conhecer pessoas, foi tudo muito. Débora, no final, o que você pode trazer de reflexão é que, ó, os passos. É que Deus faz, gente. Deus faz e Ele quer falar com a gente. É claro que eu voltei com muitas coisas pra resolver, voltei muito cansada, mas eu não gastei meu Natal. Eu não perdi meu Natal. Eu não perdi parte das minhas férias. E quando a gente entende que é algo muito maior que a gente consegue entender realmente o agir de Deus em nossas vidas e na vida das outras pessoas. Eu sinto muita falta do sertão. Eu tenho agora o sertão como minha segunda casa também. Mas o que eu mais posso trazer de ensinamento pra minha vida, de tudo que a gente viveu lá, é que tá com medo? Vá. Tá com dúvida? Vá. Quando eu tava orando, né, pra ver se eu ia ou não pro sertão, a pergunta que o Ronaldo, ele realmente fala uma coisa que, né, ficou muito na minha cabeça, que é essa pergunta que é: quando você estiver orando, você não pergunta pra Deus se ele quer que você vá. Você pergunta pra onde quer que você vá. Porque, deixa eu contextualizar. É óbvio que Deus quer que a gente faça missões. A questão é onde. Então a pergunta não é: Deus, eu tenho que ir, eu vou, mas sim pra onde. Pra onde que eu vou? E quando eu entendi essa diferença, eu acho que a minha vida começou a mudar muito. E Deus, ele agiu de uma forma sobrenatural durante esses 15 dias. Tá agindo ainda. E continuará agindo. E eu espero realmente de coração que não somente eu, mas todas as pessoas que estavam acompanhando e que irão acompanhar entendam que o agir de Deus é lindo. Mesmo que em meio a tumultos. Continuo confiando. Confiança, eu acho que é a palavra-chave de tudo que a gente faz. Confiança plena. Não somente nos maus momentos, mas nos bons. E não somente quando você está enxergando claramente Deus. Mas sim, quando nos momentos que a gente menos pensa que Ele tá lá. Ele sempre está. Então, gente, foi isso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu decidi criar, né, esse canal aqui, porque eu achei uma forma mais fácil, né, de compartilhar testemunhos e etc. Vou fazer um vídeo explicando, né, quem sou eu, porque, né, vai que alguém caiu aqui. Tipo, nossa, do nada me enviaram um vídeo de uma menina estranha. Quem que é essa Débora? Assim, se Deus quiser, eu gravo esse vídeo, porque eu ainda tô com questão do siso, eu tô aqui lutando, porque tá doendo ainda, tá doendo. E eu tenho que editar esse vídeo ainda.
Eu vou fazer o outro, mas vamos na fé que o outro também vai aparecer. Então é isso. Um beijo muito grande, muito obrigada por quem ficou aqui até agora. E eu espero de coração que, mesmo que tenha sido uma forma bem resumida de tudo que a gente viveu naqueles dias, juntando, né, com tudo que eu postei no Instagram, DebraVS_Costa, todo mundo possa ter entendido, pelo menos um pouquinho da essência do que a gente viveu naqueles dias. É isso, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.